Pronto. Pronto. Bom, então, vamos começar fazendo a leitura da página do livro No Mundo da Mediunidade, do Odilon Fernandes, Psicografia do Bacano. Sublime depósito. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essas palavras do grande apóstolo da gentilidade estão tocadas de profunda emoção. Sentindo próximo o instante da partida, submetendo-se a uma autoavaliação, Paulo conclui que, ao final de suas lutas, havia guardado a fé por sublime depósito. O resultado de seu esforço na divulgação da Boa Nova, que tantas lágrimas lhe custara, era o fortalecimento da fé. Paulo chegava ao terreno da jornada mais convicto do que o fora nos primeiros dias de sua conversão. Nem a visão do Cristo redivivo, na estrada de Damasco, lhe imprimira tanta certeza na alma quanto aquela advinda de seu labor ao longo de abençoada peregrinação. Apesar de fisicamente abatido, ele não se mostrava de espírito desalentado. Reconhecia que se desgastara por uma causa justa e que não combatera em vão. Apenas lamentava estar completando a carreira, certamente identificando a extensão do serviço ainda a ser feito. Quem nos dera que, à semelhança do apóstolo, todos pudéssemos expressar-nos assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quando, evidentemente, quem nos dera que, à semelhança do apóstolo, todos pudéssemos expressar-nos assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quando, evidentemente, no corpo, sentirmos chegar o momento da mudança de domicílio espiritual. Quem dera aos médiuns que eles jamais perdessem a fé, guardando-a no escrínio da alma como quem guarda a joia do mais subido valor. Esta é a recompensa dos que perseveram no bom combate, daqueles que não se desviam da trajetória traçada, a consciência tranquila pelo dever cumprido. Infelizmente, é o que muitos não sabem compreender, desconhecendo que a conquista definitiva da fé demanda continuados esforços ao longo de toda a existência. O médium deve ser o guardião da fé em si mesmo, não consentindo que o desencanto e a frustração se lhe apossem da alma. Paulo mostra que a crença inabalável é uma consequência. Ela ainda mais resplandece e se destaca ao final da luta de que não houve deserção. Muitos vacilantes e cercados, por vezes, por muitas dúvidas, os médiuns que procuram nortear-se pela prática do bem aos semelhantes devem continuar. A incerteza no que se refere às suas faculdades mediúnicas... Não dá, porque fico muito... A incerteza no que se refere às suas faculdades mediúnicas não deve ser motivo para lhes paralisar as mãos na ação da caridade. Toda mediunidade que apresente o bem como seu produto final é autêntica. Nela não cabe qualquer discurso quanto à maior ou menor presença de espíritos. Na mediunidade com Jesus, a identidade do espírito comunicante, bem como a individualidade do médium, são somente um detalhe. Evidentemente, esperamos que as nossas palavras neste sentido não sejam tomadas ao pé da letra. O que queremos dizer é que a mediunidade genuína transcende personalidades. O pensamento divino é impessoal. Portanto, que os nossos irmãos médios tenham coragem e determinação para seguirem adiante, afastando da cabeça tantas teorias mirabolantes e práticas esdrúxulas, que automatizam a mediunidade e lhe opõem excessivos entraves à livre manifestação. Deixa que eu faço. Deixa que eu faço.
A página é um pouquinho longa, mas ela é muito importante. E ela até complementa a palestra de anteontem, de terça-feira, que foi sobre fé, não é isso? Foi sobre fé, né? Então, ela até complementa de um lado ligado especificamente aos médiuns, que são vocês. Ou seja, Paulo fala que a gente deve sempre ter confiança, ter fé. A gente trabalhar, dar o melhor de nós com fé, com confiança, com a certeza de que a gente está trabalhando no bem e, portanto, estamos fazendo o que é certo e vamos até o final. Vamos fazer a nossa oração de início? Ué, se a gente quer fazer. Nossa oração toda semana, a gente ouviu. Eu perguntei se a Cristina queria fazer a prece, ela disse que não, que ela faz toda hora. Então, quem é que vai fazer a prece hoje? Deixa eu ver aqui. Cauã, eu estou achando você tão bonitinho aí. Cauê. Eu sempre falo Cauã, é Cauê, né? Mas Cauã, bonitinho, ó. Olha lá. Ele está tão bonitinho aqui, parece até um... Olha lá. Ó. Cauê, cadê você? Oi, tudo bem? Tudo. Você faz a prece? Eu faço, feliz da vida. Olha, eu não disse que ele está bonitinho aí? Então vamos lá. Vamos então levar o nosso pensamento, acompanhar o nosso companheiro. Isso aí, fechando os olhos, concentrando, agradecendo a Deus, Jesus, nossos guias, os espíritos protetores, Olorum, Oxalá e os orixás sagrados, nossos anjos da guarda, nossos guias. Muito obrigado pelas orientações e por essa oportunidade de estar aprendendo uns com os outros. Que seja uma noite de estudo abençoada. Graças a Deus. Graças a Deus. Viu que bonitinho? Eu não falei que ele estava bonitinho? Gente, nós estamos estudando, então, os tipos de mediunidade, certo? E aí, nós falamos que nós temos os tipos de mediunidade e, evidentemente, os médiuns que são de cada tipo desse de mediunidade, que ela se divide basicamente em mediunidade de efeitos físicos e mediunidade de efeitos intelectuais. Nós estamos estudando, que é o que nos importa mais, que é a mediunidade de efeitos intelectuais. E aí, na semana passada, a gente falou sobre o transe mediúnico, e que é justamente o quê? Esse estado que antecede a uma manifestação, que é aquele estado em que o médium fica entre o estado normal, certo? E o sono. É um estado meio assim de vigília, né? Ele fica nesse meio termo. Mas acontece que a gente vai, mais para frente um pouquinho, a gente vai ver que muitas das vezes os médiuns eles conseguem as manifestações até estando até mais acordado, não é isso? Então, no transe, nós temos o quê? O transe que é superficial, que, na verdade, o médium ele fica praticamente acordado, ele colabora, ele tem consciência de tudo, não é isso? Que nesse caso até tem os médiuns intuitivos, por exemplo, que ele está perfeitamente acordado. Então, eles têm as intuições completamente acordados, né? Mas não é só os intuitivos, estou só citando eles até como exemplo. E tem os médiuns que estão no estado profundo, que são aqueles casos que hoje em dia quase não tem, muitos casos, em que o médium ele fica completamente, vamos dizer assim, fora de si, não é bem o termo, né? Mas que ele não tem noção de nada, certo? É óbvio que o espírito dele, ele está em contato com o espírito, mas quer dizer, a parte material, ele como pessoa, ele não lembra de nada, ele está completamente em transe. Hoje em dia quase não tem mais isso. Antigamente tinham muitos médiuns desse gênero, hoje em dia é muito difícil. E tem os médiuns que estão em transe parcial. No estado parcial, eles recordam do que foi dito, do que foi feito,
enquanto eles estavam no estado mediúnico. Mas eles, em geral, eles esquecem depois. Às vezes só guardam algumas coisas que não são muito importantes, mas eles esquecem. Hoje em dia nós temos alguns médiuns assim, mas a maioria dos nossos médiuns atualmente são justamente no transe superficial, certo? Bom, aí nós começamos a falar, se eu não me engano, sobre a psicografia, certo? Acho que foi isso, né? Foi, né? Psicografia. Então, e aí, um médium mais conhecido que nós temos sobre psicografia é Chico Xavier, né? Que não nós temos muitos médiuns psicógrafos conhecidos, que têm muitos livros psicografados, mas o mais conhecido é justamente Chico Xavier, porque não só ele tinha mediunidade e psicografia, como ele tinha outras mediunidades. Vocês lembram que eu até citei alguns casos em que ele recebe a psicografia e a psicografia dele, ele recebe em línguas estrangeiras, ele recebe a mediunidade assim que ela é escrita ao contrário e que inclusive quer dizer o seguinte, que você para ler você precisa colocar a mensagem na frente de um espelho para poder conseguir ler, porque ela é escrita ao contrário. Ele era um médium vidente, ele era um médium psicofônico. Quer dizer, eu acho que ele tinha todas as mediunidades, né? E na mediunidade de psicografia, inclusive, para você ver que ele era um médium desse que a gente classifica como superficial. Por quê? Porque ele deixava, como é que eu diria assim, ele tinha tanta confiança e deixava acontecer o fenômeno normalmente, que ele era capaz de escrever com as duas mãos, ou seja, dois espíritos diferentes. Tal o domínio que ele tinha. Por quê? Ele permitia, como espírito, ele permitia o quê? Que o espírito ele usasse a mão dele, certo? Um lado, e um outro espírito, o outro lado, certo? Então, para você ver, isso a gente não conhece em outros médiuns, certo? São médiuns que têm uma capacidade muito grande, são médiuns também superficiais, né? Que ficam em transe superficial, têm conhecimento de tudo, mas não com a capacidade que o Chico tinha. Então, hoje nós temos o Divaldo, nós temos temos o Bacelli, nós temos aqui que é aqui da casa, aqui, eu sempre esqueço o nome dele, esqueci o nome dele agora. Gente, mas são muitos médiuns hoje, famosos, inclusive, dado o número de psicografias que eles recebem de alto valor mediúnico, né? Bom, na psicografia, nós temos a mesma coisa. Nós temos a psicografia que é feita nesses estados todos que nós conhecemos. Em transe superficial, em transe profundo e em transe parcial. Embora a maioria eles estão nesse transe superficial. Uns mais, outros menos, mas todos enquadrados nesse tipo de transe, tá certo? Mãe, pede para o pessoal abrir o vídeo. Eu ia pedir para a maioria que está aqui com o vídeo fechado, eu queria abrir. Porque, olha, a nossa aula ela deveria ser presencial. Ela não é feita porque desde a pandemia a gente começou a fazer assim, mas é importante que haja um intercâmbio, que a gente possa se ver, que a gente possa falar, porque eu acho assim, é assim que a gente aprende. Então, olha, aqui nós dois aprendemos, ou seja, vocês estão aprendendo e eu também. Ou vocês acham que eu também não aprendo com vocês? Óbvio, porque muita coisa eu ouço de vocês e também procuro assimilar, eu procuro pesquisar e também vou aprendendo, tá certo? Então, é uma via de mão dupla, como se diz, não é isso? Então, é importante que a gente se veja, que a gente possa interagir, conversar, tá certo? O Júnior que avisou que ele está no ônibus, então fala para ele desligar que ele vai ser assaltado. Ô, Júnior, daqui a pouco vão te roubar aí, vão carregar aí seu... Tem que tomar cuidado. Dona Rose, boa noite. Boa noite. Olha como é que ela tá bonitinha também, olha aqui. Olha só como é que ela tá toda, cabelinho dela para trás, todo fresquinha, né, que ela tá, olha. Ela tá malhando. Tá malhando, olha só. Mãe! Vou ter que desligar a câmera.
Agora é a Cristina Salles que está. Cris. Isso. Eu vou te ligar, gente, que eu tô no ponto de ônibus, e aí não dá. Também, daqui a pouco tu vai ser assaltada, vamos carregar isso. Tá. Então, gente. Estou aqui, qualquer coisa. Certo. Nós temos também nós temos a psicografia que a gente chama de psicografia direta. Essa psicografia, ela, na verdade, ela não é a de efeito intelectual, ela é a de efeito físico. Por quê? É uma psicografia em que ela acontece diretamente num objeto, que a gente cita sempre o caso de Moisés lá recebendo as páginas. Tem muitos casos que a gente conhece em que, às vezes, o que acontece? Se coloca, quase que colocam num lugar fechado o papel e lápis, outras vezes nem colocam o lápis, certo? É só o papel, e aí, dado o tempo, o espírito se comunicando, dizendo que já a mensagem já saiu, dá-se um tempo, e aí se abre aquele local e o papel está lá escrito. Essa escrita, ela é uma escrita diferente, porque não tem um lápis e uma caneta, então são trazidos elementos da natureza para ser escrito. Eu acho que em algum lugar aqui, eu acho que eu tenho até escrito qual é o que eles... O material que eles já estudaram sobre isso, né? O tipo de material que existe nisso, tá vendo? Deixa eu ver aqui se tem. A substância de que são feitos os caracteres são semelhantes ao grafite e são facilmente apagados por uma borracha. Examinada no microscópio, percebe-se que ela está depositada na superfície do papel, formando pequenas cristalizações que se aderem nas rugosidades deste. O espírito comunicante retira do fluido cósmico universal os elementos necessários à produção da escrita. A agregação da matéria, que é a coesão molecular, inexiste ou é muito fraca nesses elementos, de forma que a sua existência pode ser temporária, de acordo com a vontade do espírito. De qualquer forma, a formação de matéria, esclarece Kardec, né? Porém, não criação, atento do que do nada o espírito nada pode tirar. Então, vocês veem, é uma escrita diferente. No caso de Moisés, a escrita foi feita numa pedra. Então, ela não foi feita... Ali foi especial. Então, não foi feita assim... não apareceu assim um grafite escrito. E sim, a pedra foi perfurada, né? Isso, de modo em que ficasse gravado na pedra. Então, mas, como Moisés, a gente não conhece muitas escritas desse gênero. Normalmente, é um papel escrito, né? A gente quase não conhece muita gente que faça isso, são casos raros. Esse tipo de fenômeno ele não é comum, né? Certo? Bom, aí, alguma dúvida sobre o caso da psicografia? Ninguém tem dúvida, né? É uma coisa tão bonitinha. Nós temos na psicografia, nós temos a psicografia mecânica, que a gente chama, que é essa em que nós falamos que o transe é superficial, em que, na verdade, o espírito atua diretamente sobre a mão do médium, que é o que eu falei, inclusive, sobre o caso de Kardec, de Chico, em que o espírito atua diretamente sobre a mão, certo? E aí, o médium pode estar consciente ou até inconsciente, quer dizer, não ter muito conhecimento do que ele está escrevendo. O espírito tem, porque ele, antes do espírito escrever, o médium sabe. Por quê? Porque é através do seu cérebro, da sua mente, em que ele vai conseguir manipular o braço do médium. Certo? Porque se não houver permissão do médium, ele não vai conseguir isso. Nós temos os casos também, o mecânico, em que ele toma conta total, e o semimecânico, certo? Em que o médium tem mais condições, ele conhece melhor o que está se passando, ele é voluntário, vamos dizer assim. No caso, nós temos também os médiuns intuitivos, a psicografia intuitiva. A intuitiva, isso é bastante comum. Então, o médium, ele, na maioria das vezes, o trânsito dele é quase que nenhum, certo? Ele está bem acordado,
E aí o que acontece? Ele ouve do espírito, é como se é uma voz interior. Você tem dois tipos, que isso aí é audição, né? Psicofonia, que já é diferente de psicografia. Então, o médium, ele ouve, é uma voz interior, ele ouve como se fosse assim dentro da cabeça dele, que ele até pode imaginar assim, sou eu ou tem alguém falando por mim, certo? E você vai aprendendo a identificar quando é você, quando é um pensamento seu, ou um pensamento que, na verdade, não é seu, que é do espírito que está ali se comunicando. Então, essa é uma voz interior, certo? Então, você pensa, e aí o que você faz? Você começa a escrever aquilo que você está ouvindo no seu cérebro, certo? E aí você escreve. Então, você tem plena consciência, é você que está escrevendo, você que está usando a sua mão. Tem o caso que essa intuição, ela é, na verdade, não uma intuição, mas uma audição. Quer dizer, o médium ouve mesmo, como se alguém estivesse falando no ouvido dele, certo? Então, ele ouve como se tivesse alguém aqui falando, ditando no meu ouvido, e eu vou escrevendo, repetindo aquilo que ele está falando, certo? Nesses casos, é bem mais fácil até você saber modificar, modificar, que eu digo, é no sentido de não escrever aquilo que você acha que, por exemplo, se ele começa a falar uma coisa que não é própria, que não é adequada, certo? Você não vai escrever, certo? Que é da mesma forma que a gente vai falar na frente quando falar de psicofonia. Mas, quer dizer, o médium ele tem que aprender a ter o controle sobre a sua mediunidade, sabendo aquilo que o espírito está falando. Ele tem conhecimento, porque o espírito tem conhecimento, então o médium tem que aprender a ter o controle sobre essa mediunidade para não permitir que se escreva, certo? Coisas inadequadas, certo? Tá certo? Então são esses dois tipos que nós temos de psicografia. Aí eu vou perguntar de novo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Isso aí. Diga. Eu tenho uma dúvida. Como é que a gente consegue ter esse controle? Isso é educação. Você lembra lá quando a gente ouve a história do Chico Xavier, em que Emmanuel fala para ele? O que ele fala? Que ele diz assim, o que eu preciso? E aí ele fala, né? Que ele precisa ter disciplina para anteceder espontaneidade. Então, é a disciplina. E como é que você tem disciplina? É justamente estudando. Por quê? Com o estudo, você consegue analisar, identificar, saber exatamente o que está acontecendo para você avaliar, fazer uma avaliação, certo? Então, o seu espírito, ele aprende a fazer a avaliação e a dominar a mediunidade. Porque, por exemplo, um espírito, você tem que aprender quando é o momento próprio do espírito se manifestar. Isso tudo é o quê? Disciplina, é educação. Então, porque o espírito chega, imagina você, em qualquer lugar que você esteja, o espírito se manifestar. Não é assim, não é isso? Então, você aprende... Sem controle. Não é? Isso é uma mediunidade sem controle. Então, você aprende justamente a dominar, a saber o momento certo, o momento adequado e de falar ou escrever aquilo que é adequado, certo? Porque vai saber identificar. Afinal de contas, vocês não são burros. Mas olha só. Vamos? Quem é? Se a gente sempre teve controle. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, assim, se a gente sempre teve, vamos dizer, entre aspas, controle, mas se em algum momento da vida você, por acaso, perde o controle, significa que a sua mediunidade você está desequilibrado mediunicamente? Isso? Não. Às vezes tem momentos em que, vamos dizer assim, é um momento de descuido, ou a mediunidade, o espírito é um espírito assim, muito forte, vamos dizer assim, e aí acontece. Eu sempre, nas vezes anteriores em que a gente estudou, eu sempre cito o caso da... Como é que era o nome dela, meu Deus do céu? Peraí.
Não, não é irmã Astolfo, não. É lá do hospital. Lá do sanatório de Uberaba, que fundou o sanatório de Uberaba. O nome dela agora me fugiu. Esqueci agora o nome dela. Que fundou o sanatório de Uberaba, certo? E que trabalhava justamente com aquele que escreve com Bacelli, que a Adriane gosta. Tá na ponta da língua. O pior é que às vezes os nomes ficam na ponta da língua e eu esqueço. Eu agora estou velha, gente. De vez em quando eu esqueço um pouquinho. Bom, ela era uma médium fabulosa. Ela fundou o sanatório de Uberaba. O nome me fugiu, mas eu vou lembrar. E ela recebia os espíritos lá, porque no sanatório de Uberaba, principalmente logo que ele foi fundado, os tratamentos das pessoas que eram internadas ali eram pessoas, assim, vamos dizer assim, desenganadas pela medicina normal. Então, eles eram colocados lá como pessoas loucas, sabe, como se fossem doentes mentais, quando, na verdade, não havia doença mental, e sim um estado obsessivo, certo? Em grau bastante elevado. Então, o que acontecia? Eles tratavam essas pessoas de uma forma mediúnica. Então, eles tinham tratamento médico, mas também um tratamento mediúnico. Então, ela fazia sessões não, assim, tratamentos mediúnicos por paciente. Bom, então tinha um paciente lá que eles tratavam, que aí contam nas histórias lá do sanatório, em que o nome dela está na ponta da língua, estou tentando, está quase saindo, eu não consigo. Então, ela estava recebendo o espírito e ele estava muito violento, certo? E ela sempre estava acompanhada. Como era o nome dele? Estou tentando lembrar. E ele o médico que acompanhava ela, que inclusive é muito interessante, porque ele não era espírita, e ele se tornou espírita depois que ele começou a trabalhar com ela lá nesse hospital. E ele ficou um espírita assim, bastante conhecido, nós conhecemos bem, quando eu falar o nome, talvez vocês lembrem. Cravo. Oi? Quem falou? Maria Modesta Cravo. Modesta Cravo. Caramba! Meu Deus! Você... Isso, Maria Modesta Cravo ela que fundou o hospital, era uma mulher da alta sociedade e que ela fundou o hospital e era uma médium fabulosa. E ele, como é que é mesmo o nome dele? Aquele espírito que escreve aquele montão de livros que são até questionados, dado as coisas que ele conta da espiritualidade. Gente, o nome dele está me falhando. Bom... Vou lembrar, eu não lembrei o nome dele, não. Gente, o nome não sai. Vou lembrar. Então, o que acontece? Ela estava com ele e o espírito se manifestou de uma forma extremamente violenta. E ela era uma médium que tinha um domínio. Inclusive, você vê, por um tratamento dessa ordem, os espíritos ali eram altamente violentos para deixar aquelas pessoas no estado em que eles estavam, completamente desvairadas. Então, ela recebeu, e aí, durante aquele transe, né, durante o tratamento, o espírito se comunicando, e o doutor, o médico, que agora eu não consigo lembrar o nome dele, ele falando com ele, o que aconteceu? Num dado momento, ela deu um tapa nele. Doutor Inácio. Doutor Inácio. Doutor Inácio tem uma série de livros escritos pelo doutor Bacelli, certo? O Bacelli que escreve os livros do doutor Inácio depois que ele faleceu. Ele é bastante conhecido, os livros dele são sensacionais, são ótimos. Ele conta muito sobre o que acontece na espiritualidade, né? Porque o doutor Inácio era um psiquiatra. Ele era um psiquiatra, justamente, trabalhava com ela. Então, a Maria Modesta Cravo, ela teve um momento de fraqueza, vamos dizer assim. Ela se distraiu e o espírito dela se distraiu e o espírito comunicante deu um tapa no doutor Inácio. Mas aí, imediatamente, quando aquilo aconteceu, ela tomou as rédeas da situação e se segurou e se retraiu. Só que aí, depois, ela foi e falou com ele e disse o seguinte, na reunião seguinte, que ele amarrasse ela. Porque ela não queria que acontecesse aquilo de novo. E aí ele colocou para ela o seguinte, que ela era uma médium
que sabia se colocar. Era uma médium que tinha educação, que aquele foi um momento em que foi um descuido momentâneo, que acontece com qualquer pessoa, certo? E ele não fez isso e realmente aquilo aconteceu. Então, ele cita sempre isso é citado na história lá de Uberaba e tudo, até como ensinamento, que é justamente para mostrar para a gente que isso pode acontecer. O fato de acontecer uma falha num determinado momento não quer dizer que você não tenha, certo? Domínio, nem educação, nem disciplina, tá certo? Isso pode acontecer. O que não pode acontecer toda hora, que aí mostra que você não tem realmente domínio, tá? Isso são coisas que acontecem assim, eu diria, um caso em mil, né? Um caso em mil não é tanto, né? Mas, quer dizer, uma coisa muito esporádica, tá? Mas esse exemplo ele é Tá, bom. tá bom. O médium aqui tem que ter o controle sobre as suas ações, sobre aquilo que ele vai falar. Por isso que o estudo ele é importante, porque esse controle ele também está associado à nossa evolução moral, que à medida que a gente evolui moralmente, a gente também consegue ter um controle melhor sobre essas ações. Então, quando a gente fala, inclusive, até do estudo, né, da importância da gente estar repetidas vezes ouvindo as mesmas coisas, por quê? Porque, como aprendizes, a gente precisa desse conhecimento fixado em nossa mente. Aí a gente volta na frase de Emmanuel: disciplina, 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 que antecede a espontaneidade. É assim que a gente se fortalece. Certo? Todo mundo ouviu? Então, isso é muito importante. Por isso que a gente, às vezes, fala da importância do estudo. Muita gente acha que é bobagem. Porque o seguinte, o problema, ser médium não é só chegar lá na corrente e receber o espírito. É você ter o estudo, saber identificar o espírito, saber conhecer a situação, saber como agir, como é que acontece o fenômeno para justamente você se posicionar. Porque, vejam, vocês às vezes não vão lembrar do que aconteceu, mas o seu espírito está ali trabalhando. E se ele sabe, se ele conhece, ele vai saber como agir. Tá certo? Alguma coisa que alguém queira falar? Ericzinho, você quer falar alguma coisa? Meu ajudante! Não, dona Rosa, eu acho assim, que ficou muito claro, né? Eu acho que, conquanto a gente esteja sempre com a cabeça voltada para a caridade, né? Para entender que os espíritos estão ali sempre amparando a gente se mantiver numa postura sempre humilde, as coisas tendem a dar certo. O problema da gente se desenvolver espiritualmente é que, graças a Deus, todos nós, de uma certa maneira, a gente já não está mais naquela brutalidade dos espíritos antigos, né? Que a gente, nas primeiras encarnações humanas, que a gente ainda era muito brutalizado, né? Aquela coisa lá de aprender técnica, né? De sobrevivência. Isso eu estou falando lá dos neandertais, né? Da Idade da Pedra, etc. E tal. A gente está um pouquinho longe disso. Não é que a gente esteja totalmente longe, a gente ainda está um pouquinho longe disso. A gente ainda vê crimes hediondos, etc. e tal, acontecendo na nossa sociedade, infelizmente. Mas, quanto mais a gente se afasta disso, as coisas tendem a ser cada vez mais sutis. Fica difícil perceber o que é orgulho, o que é vaidade, o que é inveja, né? Então, são essas coisas muito sutis que são, às vezes, utilizadas pelos espíritos mal intencionados. Então, se a gente mantiver o pensamento sempre no bem e na caridade, né? As coisas tendem a dar certo. Isso aí. Essa é a mediunidade com Jesus que a gente fala sempre, né? É a mediunidade que você faz justamente o trabalho no bem, porque a mediunidade é um trabalho, e é um trabalho para ser feito no bem. Então, por isso que a gente fala que é a mediunidade com Jesus, né? Essa é que é a mediunidade que é apropriada e que deve ser utilizada por todos. Porque, olha só, já basta a Umbanda ser classificada como a trabalho do mal, não é isso? Que se aí no popular. Então, não é bem isso. É uma mediunidade com o trabalho no bem.
para o bem, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Dona Rô, tá muito barulho? Dá para me ouvir? Tá, dá para ouvir. Pode falar. Isso que o Eric falou e que você está comentando, no início, quando a gente chega na casa, eu estou falando por mim, mas acredito que muita gente tenha passado pelo mesmo. Quando a gente chega na casa naquela fase aguda, né, da depressão ou da ansiedade, seja qual for, né, é o motivo que cada um chegue pela dor, fica muito difícil de acreditar, porque você está ali dando, né, dando canal, atraindo todos esses espíritos assim, então parece que a cabeça fica muito bagunçada, e parece que todo mundo está falando aquilo só para te acalmar, mas que aquilo não é real e que não vai acontecer. E aí depois, quando você vai melhorando e vai melhorando, mas abrindo a cabeça para entender mesmo o estudo, e até o que foi a palestra da última terça-feira, a fé, quando você realmente está ali, realmente as coisas fazem muito sentido, pelo menos para mim fizeram, né? Eu tive a fase de entrar no desespero, eu tive a fase de achar que eu estava 100%, que nunca mais ia acontecer nada, mas que eu ainda percebia que eu não estava 100% aberta ao estudo, não estava com minha fé 100%, não que eu esteja ainda, eu acho que sempre uma evolução. E hoje, por exemplo, quando eu tenho uma crise, e aí vem tudo isso que vocês falam aqui, posso dizer que tudo isso é melhor do que o remédio calmante para essa crise passar, entendeu? E ajuda muito, principalmente quem tem histórico, né, de pensamento suicida e tudo mais, porque daí você pensa assim, caramba, não é meu pensamento isso, não sou eu que quero isso, então isso não vai ficar aqui dentro. Então respirar fundo, muda a cabeça, muda o foco e vambora. E passa, parece que é doido, parece que não passa. Então, assim, eu sei que ainda tem muito caminho, mas eu acho que para quem está chegando agora, assim como eu também cheguei há pouco tempo, não faz tanto tempo assim, faz muito sentido. Vai passar a fase que a gente acha que é brincadeira, vai passar a fase que a gente acha que é bobeira, mas é a hora de continuar, entendeu? Pelo menos essa é a minha experiência. Isso aí. Mas é aquilo que a gente sempre fala o seguinte, o melhor remédio para quem está em crise, que está em depressão, é a oração, é você ler um livro de uma leitura, vamos dizer assim, educativa, certo? É você fazer oração, fazer um culto do lar. Por quê? Você atrai os bons espíritos, seus guias, seus protetores, vão estar ali. Eles já estão próximos, mas você vai ser... Porque o grande problema é a nossa conexão com eles. Porque se a gente fica pensando só coisa ruim, a gente está se sentindo mal e aí se deixa levar por aqueles sentimentos, ora, eles não têm muito acesso a gente, tá certo? Então, nós temos que estar de forma a que haja uma conexão maior, que haja uma interação entre os nossos guias, nossos mentores e nós. E como é que nós fazemos isso? Com os bons pensamentos, procurando... Aí é difícil, você está em crise, para você pensar coisa boa é complicado, não é verdade? Mas a gente procurar, aí fazendo o quê? Procurando ler um livro, procurando orar. Eu falo o seguinte, meu pai que me ensinou isso, vai ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Ele, né, Cristina? Meu pai falava isso, vai ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Por quê? Se você não está conseguindo rezar, você não consegue ler, aí você ouve, porque na rádio tem muito programa bom. Então, o que acontece? Você está ali ouvindo, então, bem ou mal, que está entrando e vai te relaxando. Normalmente. Eu, por exemplo, sempre contava que eu disse, às vezes de noite espíritos vinham ficar perturbando meu juízo, aí eu ficava assim, meu Deus do céu, aí eu começava a rezar. Só que, às vezes, o que acontece? Eles são fogo, né? Aí eu começava, Pai Nosso, quem disse que eu lembrava o resto? Eu não conseguia lembrar o resto, não é assim? E aí nada vinha, e eu querendo rezar e não conseguia rezar, porque não conseguia nem lembrar o Pai Nosso e nem conseguia falar, conectar as palavras. Aí eu lembrava do meu pai, aí sabe o que eu fazia? Agora eu nem tenho rádio no meu quarto, eu estou precisando até de um. Mas aí eu tinha um radinho lá na cabeceira, aí eu ligava na Rádio Rio de Janeiro. Aí eu falava assim, olha Isso só... foi uma indireta, hein, Dona Rose? Aí eu dizia assim, olha só, vocês estão a fim de me sacanear? Então tá, então nós vamos ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Aí eu ficava ouvindo. O que acontecia? Eu ia relaxando, e eles rapavam fora, porque não estavam a fim de ficar ali ouvindo, né? E acabava eu dormindo, conseguindo ficar quietinha, bonitinha. Por quê? Você muda a sua vibração, tá certo? Quando você tá, aí você se concentra naquilo, porque é mais fácil, né?
você se concentrar numa palestra, vamos dizer assim, alguém conversando com alguma coisa, e aí tem programas de músicas também e tudo, e aí o que acontecia? Mudava a vibração, não dava chance de ninguém perturbar o juízo. Tá certo? Mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ninguém, olha só. Ninguém. Olha, a psicofonia é o que a gente chama de médium falante e também médium de incorporação. Então, esse negócio de incorporação é um termo antigo que se usava, por quê? Se achava que o espírito ele incorporava. Incorporar queria dizer o seguinte, entrar no médium. Depois, estudando, se viu, óbvio, que nenhum espírito entra em médium nenhum. Ele fica ao lado do médium, certo? Ele não entra no corpo. Então, ele fica ali ao lado do médium, certo? E quando há justamente o fenômeno mediúnico, o nosso perispírito também se afasta. Então, vamos dizer assim, se a gente pudesse ver ou fotografar, a gente veria o nosso perispírito ao lado do nosso corpo, ali sentadinho, ou seja lá como for, e o perispírito do espírito ali também próximo. Por quê? As ligações, a gente já falou muitas vezes, a ligação é mente a mente. Então, o nome ficou, mas, na verdade, hoje se sabe que incorporação não é tomar o corpo do outro, certo? Então, isso era muito usado para os casos de psicofonia, certo? E a psicofonia também é chamada de médium falante. Por quê? É o médium ele transmitindo a mensagem. Então, é a mesma coisa dos casos que nós falamos antes dos transes. Então, nós temos diversos casos. Então, tem aquele em que você não tem conhecimento de nada e o espírito, então, ele vem, se comunica com o seu espírito e aí ele fala através do seu corpo, através do seu aparelho vocal, certo? Tem o caso dos médiuns do psicofônico superficial, que a gente fala, que é o quê? Ele vai falar, ele fala da mesma maneira, mas você tem conhecimento mais fácil de tudo que ele está falando, você pode até interromper, você pode não permitir o que ele fale aquilo, ou até mudar, ou, por exemplo, se ele usa uma palavra, não consegue usar uma palavra, você usar uma palavra mais adequada. E tem aqueles que são, vamos dizer assim, que a gente chama de superficial, não é isso? Que o médium falante, e que também pode acontecer, que eu falei, tem uns médiums intuitivos, né? Que é um médium falante, ele está transmitindo, mas o nome apropriado é médium intuitivo, né? Esses médiums que a gente chama de médium em transe profundo, nesses casos é comum, inclusive, a voz do médium, as expressões que ele usar, as palavras ser iguais à do espírito. Por quê? Ele fala mais diretamente, ele toma, vamos dizer assim, ele toma mais conta do corpo físico do médium do que nos outros transes, certo? Nos transes seguintes, que é nos parciais ou superficiais, é muito difícil a voz do médium ser igual, tá certo? Porque não há o espírito não está tão presente no corpo físico do médico quanto nos outros, né? Quando se fala, o médium fala diversas línguas, ele está ali, a mensagem dele é transmitida em diversas línguas, ele tem um nome apropriado, eles chamam de xenoglosia, certo? É um nome que se dá justamente quando o médium fala línguas estrangeiras. E o resto mesma coisa da psicografia, tá certo? Não é diferente. Normalmente, o caso da psicofonia em estado de transe profundo, eles até chamam de psicofonia sonambúlica. Por quê? Porque é tudo automático, o espírito ali não tem muita interferência. O médium não tem interferência, o espírito praticamente domina a situação. Mas veja só, embora ele domine, não esqueçam de que o espírito do médium está ali presente e ele pode interferir e deve até interferir, se for o caso, tá? Que era o caso até daquela médica que eu citei, da Maria Modesta Cravo.
ela era uma médium desse gênero e, no entanto, ela conseguia interferir. Peraí, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Dona Rosa, Oi. Quem uma perguntou? dúvida. Gabi, quando... Eu não sei se é possível ou se isso é mediunidade, não sei, mas, por exemplo, aquelas pessoas que sonham com uma situação e aí essa situação acontece, não exatamente igual, mas acontece similar, é um tipo de mediunidade de alguma forma? Também é. Também é um tipo de mediunidade. Porque, veja, quando eu falei sobre os tipos de mediunidade, deixa eu ver se eu tenho aqui anotado. Deixa eu guardei aqui o papel, quando eu estava citando. Não cheguei a... porque aí são alguns tipos específicos, né? Mas é lógico, porque você tem uma visão... Você tem diversos casos. Uns você tem uma visão aproximada do futuro. Então, o seu espírito, ele está num estado de transe, ele tem conhecimento do que está acontecendo em volta dele, tá bom? Então, esse é um tipo, tá? E tem um tipo em que ele consegue ver lá na frente, no futuro, que a gente diria que é premonição, não é isso? Ou seja, ele consegue ver alguma coisa que vai acontecer lá na frente, no futuro. Veja bem, o fato de conhecer uma coisa que vai acontecer lá no futuro, aí pode dizer assim, vai acontecer. Não quer dizer que vai acontecer. Por quê? Porque nós temos o que se chama livre-arbítrio. Então, nós podemos modificar as coisas que vão nos acontecer. Então, aquilo pode até não acontecer, tá certo? Mas, quer dizer, tem pessoas que têm uma mediunidade de premonição e de que ela consegue ver lá na frente. Isso também é muito ligado até à evidência, também é a mesma coisa. Você vê lá na frente o que está acontecendo, você consegue ver mesmo, ter a evidência do que vai acontecer lá na frente, que a gente chama de dupla vista, certo? Que é a dupla vista ou... deixa eu lembrar o nome. Esses nomes, assim, são uns nomes, às vezes, meio complicados, né? Pneumatofonia, que é o... Ai, meu Deus do céu. O que você quer falar? Que ele consegue, é o dupla vista, que ele consegue ver lá na frente, no futuro. Isso. Ai, Cristina me ajudou com a palavra. Clarividência, tá? Nós temos dois tipos de médium, mediunidade, né? Que é clareaudiência e clarividência. Então, tanto clareaudiência quer dizer, você consegue ouvir coisas distantes, fatos, coisas que estão acontecendo a muitas distâncias, a uma distância muito grande. Por quê? O seu espírito, normalmente, ele só consegue, o perispírito, ver ou ouvir o que está próximo, e não o que está a muitas distâncias. Então, essa é uma mediunidade específica, que chama clareaudiência. Tem a clarividência, que é a mesma coisa, que é a dupla vista, que ele vê lá na frente. É o caso de Jesus lá na pescaria, vocês lembram desse fato? Jesus estava com os apóstolos no barco, e aí eles disseram que não tinham pescado nada, e Jesus foi e mandou que eles jogassem a rede num determinado local, certo? E aí eles jogaram e conseguiram pegar muitos peixes, que quase que afundou o barco. Então, isso é o quê? A gente sempre diz que é o seguinte, que o que Jesus fazia não era nada de sobrenatural, são fenômenos normais que até nós podemos fazer. Só que ele era uma pessoa que já tinha um autoconhecimento, não é isso? De conseguir ver, ouvir o que se passa ao redor dele. Então, ele foi capaz de ver que existia um cardume ali perto, certo? E mandou que ele jogasse a rede naquele exato local. E eles conseguiram pegar os peixes. Isso se chama clarividência, tá certo? Tá certo. Tá certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Martinha, você quer perguntar alguma coisa? É porque está verde aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém. Gente, esse pessoal está mais do que sabendo tudo, gente. Olha só. Então, e aí nós vamos falar também na evidência,
que a vidência é nada mais do que isso, uma diferença. Ver assombração e vidência são coisas diferentes, gente. Assombração, todo mundo vê, tá certo? Todo mundo vê assombração, que assombração seria... Eu estou usando a palavra assombração. Assombração, todo mundo vê. Então, por quê? É uma materialização, vamos dizer assim, é o uso do ectoplasma, então, então as pessoas, todo mundo vê, tá bom? Então, você vê, quando aparece quando tem uma aparição que muita gente vê. Agora, quando é só o médium, isso aí é o médium vidente, isso aí é vidência, é ele só que vê, não são todas as pessoas, tá bom? Então, existe uma diferença da vidência para esse caso de assombração, esses casos, né, de assombração, vamos dizer assim. Falam, gente. Vocês não querem perguntar nada, não sabe? Todo mundo está sabichão, hein, Cristina? Eu acho que você podia já falar com eles sobre esses assuntos, que eles estão sabichões, olha. Aí, ó, todo mundo, ó. Ah lá. Todo mundo sabe tudo. Eu estou até aqui, ó, vendo a Ana Carol. A Carol está lá numa pose aqui, olha só. Está mais do que sabida ela, olha. Ah lá. Pessoal, tipos de mediunidade é muito importante a gente saber. Não precisa... A questão não é decorar esses nomes, xenoglosia, clarividência, não é esse o objetivo, é a gente, mas o mais importante é a gente saber que existe, que às vezes aquela manifestação que eu tenho, aquilo que está acontecendo comigo, que eu acho que é um mal-estar, que eu acho que é alguma coisa, na verdade, é uma faculdade mediúnica que está se manifestando, que ela está se desenvolvendo, que ela está se fortalecendo. E se não é comigo, às vezes a gente, como médium, está orientando outras pessoas para que elas se conheçam, elas se encontrem. Quantos de nós aqui não nos identificamos com vários desses processos mediúnicos e em vários momentos de nossas vidas passamos por isso sem sabermos que, na verdade, aquilo era mediunidade, né? Então, os tipos de mediunidade, eles trazem entendimento para o médium, né? Então, é de suma importância a gente saber quais são os tipos de mediunidade. Eu estou, às vezes, sentada, trabalhando, e vem aquela voz interna que fala uma frase para mim, e segundos depois, alguém entra na minha sala. E aí você pensa, não, é o meu alter ego que estava falando? Não, era um espírito que estava ali passando uma mensagem que provavelmente era importante para alguém que acabou de entrar no espaço que você estava. Então, quando você entende que essa é um tipo de mediunidade, você passa a compreender que você ali está sendo o quê? Uma ferramenta para alguém que necessita, tá? Então, tipos de mediunidade é um assunto que todo médium deveria ter na ponta da língua. Fala, Cris. Já que a Dona Rose estou cheia de perguntas, então, daquela que retoma. Todo mundo tem um tipo de mediunidade, ou uns têm ela mais ostensiva ou não, ou todo mundo tem é porque não trabalha, que não percebe. Tem gente que tipo, não tem nada, nunca vai sentir, ver, ouvir nada, ou tem essa mesma pessoa que nunca ouviu nada, se começar a trabalhar, vai sentir. Eu não sei se minha pergunta ficou clara, mas senão eu faço de novo. Não, olha, lá no início a gente já falou que a mediunidade é um fenômeno, ele é físico, tá bom? Então, o que acontece? Todos nós somos médiums. Agora, ela se apresenta mais ostensiva em uns do que em outros. Então, tem pessoas que eu, por exemplo, né, diria assim, eu não tenho mediunidade nenhuma. Nós sempre temos alguma coisinha, certo? Então, por exemplo, uma mediunidade intuitiva é alguma coisa que todos nós temos, certo? Todos nós temos mediunidade intuitiva. Mas outras mediunidades, você praticamente não tem, tá? Então, principalmente essas ostensivas, que é de psicografia, psicofonia, vidência, basicamente essas. Então, o que acontece? E principalmente as de efeitos físicos, né? Então, você não tem, mas não quer dizer que você não seja médium, tá?
Aí você diz assim, agora, tem umas pessoas que têm uma mediunidade muito presente, muito, vamos dizer assim, é uma mediunidade que seria mais forte que das outras pessoas. Ela é mais ostensiva, seria a palavra mais correta, do que em outras pessoas. Tá? Pode ter mais de uma mediunidade. Eu falei do Chico. O Chico tinha praticamente todas as mediunidades. O nosso companheiro Labacelli, que recebe os livros, ele é um médico psicofônico e ele é psicógrafo também. Ele escreve os livros, mas também é psicofônico. E diversos médicos. Às vezes eles são videntes e psicofônicos. Tá? Então, você pode ter mais de uma mediunidade. E você ter ela mais ostensiva ou menos ostensiva. Tá certo? Um exemplo que eu até posso dar é o seguinte: Mozart, aquele famoso compositor, ele é o típico médium de clareaudiência. Por quê? Ele declarava que ele não dizia que ouvia de ninguém, certo? Ele não era um espírita, um médium, né? Quer dizer, não era conhecido como tal. Mas ele dizia o seguinte, que ele, quando ia compor, que ele ouvia as músicas que ele ia compor com a maior nitidez. Então, ele ouvia a música inteira com a maior facilidade. Isso porque ele estava ouvindo, já não desse plano, de outros planos. Outra história que eu lembro bem, que foi uma vez um programa que teve no rádio, na televisão, com o Erasmo Carlos. E o Erasmo, falando da vida dele com o Roberto Carlos, de escreverem músicas, e ele falando de uma determinada música, que eu não recordo agora qual era a música. E ele dizia o seguinte, que eles estavam fazendo a música, mas aí ficaram cansados, não estavam conseguindo fazer o resto da música. E aí o Roberto Carlos gostava, às vezes deitava ali no sofá e cochilava. E aí o que aconteceu? Ele ficou lá cochilando e ele ficou ali sentado, né? Aí ele disse, de repente, assim, do nada, aí ele diz que o Roberto levantou e disse assim, já sei a música. E aí foi lá e eles fizeram imediatamente a letra e a música que eles queriam fazer completinha. É como se ele tivesse a música inteira na cabeça dele naquele exato momento. Aí eu pergunto para você, como que pode? É um fenômeno de clareaudiência. Ele foi lá, na espiritualidade, lá ele ouviu e aí trouxe para cá e guardou aquilo na memória e trouxe para cá. Tá certo? E se a gente for buscar nas histórias que as pessoas contam, nós vamos descobrir um montão de casos assim. Então, você vê que as mediunidades, tem pessoas que têm mais, outras têm menos, tem pessoas que você nunca vai dizer. Quem que vai dizer que o Roberto Carlos é médium? Não. Tudo indica que ele não tem nenhuma mediunidade, mas ele, na verdade, tem essa faculdade, que é possível ele fazer isso, e assim como ele, outros também fazem dessa forma, né? Médium ele é, né? Médium ele é, né? Mas, quer dizer, ele não é um médium ostensivo como normalmente a gente classifica. Porque normalmente a gente classifica médium é aqueles ostensivos, aqueles que escrevem livro, aqueles que recebem, né, que recebem espíritos, normalmente. Né? Esse que a gente normalmente considera como médium, mas... Daqui a pouco a gente vai saber dos médiuns de sustentação, que tem extremo peso. Isso. Quando você... em toda reunião, e não só as reuniões espíritas de mesa, como nas reuniões de Umbanda. Isso é uma coisa que muitas das vezes eu já falei aqui, que é o seguinte, nós temos uns que a gente chama de médiuns de sustentação. O médium de sustentação, ele não tem nada. Ele não é vidente, ele não é psicógrafo, não é psicofone, não é nada. Ele é de sustentação. O que é de sustentação? Ele é uma pessoa que ele é capaz de manter o equilíbrio necessário para fazer a sustentação de uma reunião. Ou seja, ele cria uma barreira para que espíritos que querem prejudicar a reunião não cheguem até aquela reunião. Ele dá o suporte necessário aos guias e mentores, aos espíritos protetores, para que as reuniões aconteçam. Então, lá na reunião de vocês, segunda-feira, e terça também, que é lá no passe, quando vocês fazem o passe, que também é uma mediunidade, então, quando vocês estão na reunião de segunda, principalmente, onde há uma manifestação, principalmente nos dias de expurgo, que vocês recebem uma série de espíritos de tudo que é espécie, então é muito importante
os médiuns de sustentação. Quem são os médiuns de sustentação ali? São todos aqueles que não estão lá na corrente recebendo. Então, aqueles que estão lá recebendo espíritos, certo? Esses estão naquele trabalho ostensivo. Os outros que estão ali simplesmente, não é para ficar conversando, nem é para ficar, entendeu? Sentado ali à toa, é para ficar em sustentação, ou seja, com pensamento firme no que está acontecendo, em uma oração, para quê? Para dar o suporte necessário para que os médiuns que estão ali depois não passem mal, para que eles possam fazer o trabalho dele da melhor forma possível, para dar o suporte necessário aos guias e mentores da casa e dos próprios médiuns, para que tudo ocorra dentro da maior normalidade possível. Estou certa, Cristina? Está na hora da próxima aula. E, mas alguém quer fazer alguma pergunta? Porque já está na hora do segundo tempo. Eu vou falar aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, que o barulho está terrível, mas... Primeiro, né? Ai, meu Deus, era tanta pergunta, era um triste. Agora, sim. Fala. Ué, eu não consegui. Caiu. Acho que caiu. A voz está sumindo. Cristina, sua voz está... Sobre o que você estava falando. Não dá para saber aqui o que está. Se ela botou uma coisa aqui, uma mensagem aqui. Não. Cristina, a gente não está conseguindo ouvir absolutamente nada do que você está falando. Está na hora da aula. Caiu a conexão dela. Caiu a conexão dela agora. Bom, vamos então, depois ela pergunta se for alguma coisa assim que seja importante, a gente até repassa para todos vocês, né? Vamos terminar agora, que aí a Cristina vai fechar a aula para poder abrir, porque fica mais fácil, né? Depois de colocar a aula no Instagram.